é sócio, por exemplo, de uma, não dá para depois ser sócio da outra e querer usufruir os benefícios. Esse aqui é só um exemplo, tá? Então, tem uma série de impedimentos ali que a gente tem que ficar de olho, tanto na empresa que eu vou representar, quanto na empresa dos meus concorrentes. Porque esse ponto, ele é muito importante porque eu consigo tirar ali muitos dos concorrentes, eu consigo eliminar eles somente com esse aspecto aqui, tá? Perfeito! Vamos para a próxima, então. Esses dois requisitos estão na Lei Complementar número 123. Porém, a gente também tem os requisitos da nova Lei de Licitações. E, gente, presta atenção que eu estou no ponto principal aqui da aula. Esses 4 requisitos estão... Me ajude a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você se inscrever aqui nesse canal. Assim o YouTube vai entender que esse é um canal relevante. É só você clicar no botão inscrever-se. Obrigatório. Se faltar algum deles, você não tem direito a usufruir os benefícios. Nem você e nem os seus concorrentes, tá? Deixa eu só pegar aqui, tinha uma pergunta. Cleverson, escreve qual que é a sua dúvida, tá? Eu não entendi qual que é a sua dúvida, mas vamos supor, existem modos de disputa nas licitações. Então, tem o modo de disputa aberto, o modo de disputa fechado e os intermediários, que começa aberto e depois vira fechado, e os outros que começam fechado e depois vira aberto. São os modos de disputa, tá? Se você estiver dentro da formação, analista master de licitação, lá a gente tem não só os fundamentos teóricos, mas a gente tem na prática, lá no sistema, como é que eu participo de todos esses modos de disputa, tá? O modo de disputa aberto, fechado, fechado, aberto, exclusivamente fechado, como que é o funcionamento de cada um nos detalhes, na prática, tá? Mão na massa mesmo para você entender como é que funciona, tá bom? Então, vai depender ali do modo de disputa, tá? Se começou como aberto, se começou como fechado, perfeito? E agora a gente vai para os próximos 2 requisitos. Antes, deixa eu só dar uma olhada aqui. O WT está perguntando. Oi, Flávio, obrigada pelas aulas esclarecedoras. Eu que agradeço. Tem como um representante comercial MEI atestar capacidade técnico ou operacional? Então, vamos lá. O MEI, ele pode participar de licitações e ele pode ter, sim, a sua capacidade técnica, né? Que a gente fala operacional é da empresa, é a capacidade técnica da empresa. Então, o MEI, ele é uma pessoa jurídica. Então, sim, ele pode ter capacidade técnica operacional, desde que ele atenda ao que o edital exigiu. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se é um objeto mais simples que o MEI ele consegue lá executar, ele executou, terminou, vai lá, pede o atestado, né, para o órgão público e ele vai fazendo a sua pastinha de atestado. Agora, puxa, a licitação é uma licitação de serviço contínuo de limpeza. Precisa ter 25 empregados. O MEI ele não pode fazer isso. Então, ele não vai ter atestado nem operacional e nem profissional de uma atividade de serviço contínuo de limpeza para limpar o prédio inteiro da prefeitura, porque o MEI ele só pode ter um empregado, tá? Então, capacidade técnica operacional é a capacidade da empresa. Eu comprovar que eu já realizei como empresa, com a minha estrutura, anteriormente aquele serviço, é uma dos requisitos que são os atestados, né? A profissional são dos profissionais do responsável técnico ali, tá? Então, a princípio não tem problema, o MEI ele consegue sim ter os seus próprios atestados, ele consegue, se for um objeto que está dentro da sua capacidade, ele consegue atender, tá? Então, ele tem que ver se ele tem capacidade para aquele atendimento e o que for solicitado no edital, se ele possui efetivamente os documentos que vão comprovar o que o edital está exigindo, tá? Seja referente a atestado, seja referente a indicações, né? Localização, equipe, enfim. Lembrando que o MEI, ele tem as suas peculiaridades, que ele só pode ter um empregado, tá? Perfeito, então. Vamos lá, pessoal, agora para os 2 requisitos. Terceiro requisito, esse requisito já é da nova lei de licitações, da lei 14.133, só que é novidade total. Isso não existe nas licitações do regime anterior, isso aqui não existe em licitações das estatais, porque são requisitos exclusivos da lei complementar, da nova lei de licitações, 14.133, tá? Qual que é o primeiro requisito? Que, na verdade, é o terceiro aqui, mas é o primeiro da lei 14.133, da lei de licitações. O valor da licitação ou do item, ele tem que ser o limite da EPP. Qual que é o limite da EPP que a gente acabou de estudar?
4.800.000. Então, pessoal, se eu sou uma EPP ou uma ME, e aí eu pego um edital para participar. Aí eu pego aquele edital e o item da licitação que me interessa, o valor estimado dele é de 5 milhões de reais. O que vai acontecer? Eu não posso participar? Claro que eu posso participar, porém, essa licitação, esse item aqui de 5 milhões, ele não vai nem prever os benefícios. Nem prever os benefícios, não vai ter desempate ficto, não vai ter regularidade fiscal tardia. Então, veja bem, eu continuo sendo uma EPP, porque não quer dizer que eu vou ganhar a licitação. E se eu não ganhar a licitação? Se eu não ganhar a licitação, eu continuei sendo uma EPP. Ah, mas eu vou lá e ganho a licitação, aí eu vou extrapolar os 5 milhões, né? 6 milhões, 10 milhões, opa, aí sim, aí eu vou ter que desenquadrar no meio do caminho. Não confundam isso com a questão dos benefícios, tá? Então, se eu vou pegar hoje, comecei o ano agora, o ano tá zerado. Comecei a licitação agora em janeiro. Por exemplo, vamos supor que a gente está aqui no mês de janeiro. Aí eu pego um edital lá, 10 milhões a licitação. Eu posso participar? Se eu tiver capacidade para participar, se eu atender tudo que o edital exige, eu posso participar. Só que essa licitação ela não vai ter nenhum benefício. O edital já não pode trazer nenhum benefício. Isso é justo, né? Porque se o valor da licitação é tão alto e tem pequenos ali que conseguem e estão participando, eles podem participar. Vão desenquadrar depois que extrapolarem os benefícios. Opa, extrapolei 4.800.000, vou ligar para o meu contador, vou fazer o meu desenquadramento, não vou ser mais uma EPP. Mas eu posso participar de uma licitação, porque até então participar, todo mundo participa, mas quem ganha, quem está melhor preparado para ganhar aquela licitação. Então, eu participar não quer dizer que eu desenquadrei. Eu vou desenquadrar depois que eu recebi os valores. Pela Lei Complementar número 123, a gente acabou de ver no requisito 1, tá? Porém, esse edital, então, como eu acabei de falar para vocês, ele não vai prever ali os requisitos. Então, eu vou participar como se eu fosse uma empresa grande. Participo como se fosse uma empresa grande, tá? Uma empresa grande normalmente, tá bom?